estamos com mais um convite à vida para ajudar você a pensar em sua própria vida, principalmente nessa época natalina. Para tanto, Israel Belo de Azevedo traz Wander Ferreira, pastor e psicólogo na Igreja Batista do Recreio, aqui no Rio de Janeiro, para nos responder sobre algumas questões do Natal. Logo mais, não perca o informativo da Junta de Missões Mundiais e o Louco por Viagens. Natal é apenas comércio? Vamos às ruas com Juliano Jacova para ver o que o povo fala. Estamos aqui em mais um quadro O Povo Fala. E hoje nós queremos saber, você acha que o Natal é apenas comércio? Na atual conjuntura, o Natal está sendo apenas comércio. O povo se esqueceu que veio Jesus, que morreu por nós, que veio o nosso Salvador, e as pessoas estão trocando, entendeu? Em vez de cultuar o nosso Salvador, que é o aniversariante, estão pensando que Natal é Papai Noel, é brinquedo, é festa, guloseimas. Portanto, eu acho que o comércio está acabando com o verdadeiro Natal. Você acha que o Natal é apenas comércio? Não, o Natal não é apenas comércio. Na verdade, Natal é a celebração do nascimento de Jesus, mas pode ser apenas comércio dependendo do foco que se dê, né? Um cristão, por exemplo, pode desenvolver apenas a ideia de comércio quando ele se apega ao consumismo, a obrigação de dar um presente, né? A obrigação de comprar, toda essa obrigação. Mas o Natal Natal é mais importante. Natal não é comércio. Natal está acima de qualquer coisa, que é a celebração do nascimento de Jesus, né? As nações são envolvidas no Natal, na questão da paz. Param um pouco para meditar o que vem a ser o Natal. E o Natal é o nascimento de Jesus. Jamais o comércio pode suplantar, né? É mais importante. Olha, depende da pessoa que está celebrando. Atualmente está virando bastante comércio. Só que você sempre tem que lembrar do real significado do Natal. Eu acho que ultimamente a maioria das pessoas acredita que sim, que é só meio que uma armadilha do comércio para conseguir dinheiro. Mas para as pessoas de fé, pessoas da igreja, a gente sabe qual é o verdadeiro significado do Natal e eu acho que é isso que importa. Então, eu sei qual é o significado do Natal, eu sei por que eu estou comemorando. Então, eu acho que é isso que é importante. Não, Natal para alguns é comércio, para outros não. Para nós cristãos, nós temos a certeza do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e o comemoramos assim, dessa forma. Para outros, evidentemente, há o aspecto de que, não sabendo, não conhecendo Jesus, é o comércio inteiro, né? Como você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, grego popular. Depois foi traduzido para várias línguas, inclusive a língua portuguesa. Há muitas palavras que nós usamos no cristianismo hoje que não estão na Bíblia. Natal, por exemplo, não tem essa palavra lá. É algo que depois as culturas criaram. Por isso, nesse Natal, eu quero falar de algumas palavras lá do grego, do início do Novo Testamento, que nos ajudam a entender bem o significado do nascimento de Jesus. Hoje eu quero falar sobre a palavra kairos. Há em grego duas palavras para tempo. Uma é kronos, daí veio cronologia, cronômetro para marcar as horas. Kairos é diferente. Kairos é o tempo sem relógio, é o tempo do céu, é o tempo de Deus. Jesus Cristo veio então no Kairos de Deus, no tempo de Deus. Quais as características desse tempo de Deus? Primeiro, Jesus Cristo veio quando o Pai decidiu que ele viria. É o Kairos de Deus. No entanto, quando nós olhamos a história do primeiro século da era cristã, nós observamos algumas marcas daquele século que nos ajudam a entender esse Kairos. Por exemplo, foi um tempo
em que o Império Romano construiu, por razões econômicas, evidentemente, muitas estradas. Então a comunicação através de estrada, rodovia, estradas para as carruagens, eram muito intensas. Então o Império estava todo vascularizado, podemos dizer assim, com artérias feitas pelos imperadores. Sem falar nas vias marítimas, o mar Mediterrâneo, em torno do qual estava o mundo principal de então, a Europa e a África e parte da Ásia, era um mundo do mar e um mar cheio de embarcações. Muitas embarcações, muitas vias, portanto, navais. Isso é importante, que quando o apóstolo Paulo começa o seu ministério, ele partindo de Cesareia Marítima, ele viaja por toda a Europa, vai e volta por toda a Europa. Importante para a expansão do cristianismo. Mas há um segundo elemento. Era um tempo de paz. Claro, uma paz com base na guerra, com base na força do poderio militar, bélico dos romanos. Com a paz, era possível que as pessoas ouvissem palavras, mensagens, cânticos, porque na guerra só se pensa em destruir o adversário. Eu aqui então mencionei alguns elementos que propiciaram que a mensagem de Jesus Cristo pudesse chegar mais rápido ao mundo. Por isso, claramente, esse é o Kairos de Deus. Nós encontramos logo no começo do Evangelho de Marcos esta expressão, quando, depois que João Batista foi preso, diz o texto, Jesus foi para Galileia, no norte de Israel, pregando o Evangelho de Deus, isto é, as boas notícias de Deus, e dizendo: completou-se o tempo. Em grego completou-se o Kairos. E o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Para que serve o Natal? Qual é o sentido do Natal? Para entendermos que no Natal a soberania de Deus, o Kairos de Deus, se realiza. O Natal também é para que diante de Jesus nós tomemos uma decisão. Arrependam-se e creiam. Arrependa-se no singular e creia. Creia que o reino de Deus, no Kairos de Deus, que Jesus completou, se realizou. Eu espero que para você o Natal tenha o sentido que tem no Novo Testamento. É o Kairos de Deus. Para mim e para você. Um tempo novo, um tempo oportuno de crescimento, um tempo de salvação. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: o Natal é apenas comércio? Entre os participantes, sortearemos um livro Bom Dia Amigo, da Igreja Batista Itacuruçá. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda a primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você.
Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Aqui estamos no Convite à Vida com mais uma entrevista para ajudar você a pensar a sua própria vida, sobretudo nessa época do ano, quando falamos do Natal, reflexões. Eu trouxe então uma pessoa que tem tudo a contribuir. É o pastor Wander Ferreira Gomes, pastor da Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, um bairro aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, psicólogo e que há 24 anos pastoreia a primeira Igreja Batista do Recreio. Obrigado, Wander, por estar aqui conosco, compartilhando suas experiências, suas ideias no nosso Convite à Vida. Obrigado, pastor Israel, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês, que Deus possa nos abençoar nessa entrevista. Wander, eu tenho ouvido assim de alguns grupos cristãos que não celebram o Natal, aboliram o Natal nas suas igrejas, por achar que isso é uma coisa pagã, que uma igreja cristã de verdade não deve fazer isto. Você concorda? No Recreio, como é que é? Também não tem Natal lá? Não, discordo, temos Natal lá. Essa questão é discutida em muitos lugares, né? Eu, inclusive, tenho membros da igreja que saíram de suas igrejas de origem por não concordarem com essas ideias do pastor e da liderança. Na verdade, a maioria das vezes é uma ideia do pastor. Certo. De achar que é uma festa pagã e que essa festa não deve se repetir no contexto da igreja evangélica ou no contexto dos reformadores da igreja, né, do século XVI. Eu discordo, Belo, pelo seguinte: eu acho que é uma grande oportunidade da igreja. Exatamente nesse momento, como se fosse um arquétipo social, né, alguma coisa que está todo mundo pensando ao mesmo tempo, é exatamente na celebração do Natal. E não há como, por mais que se fale muito do comércio, não há como não falarmos ou não tocarmos no secular na questão do nascimento de Jesus. Então a própria televisão, toda a mídia, vai estar focando de alguma forma, muitas vezes ainda que errado, sobre a vida e o nascimento de Jesus. Nós temos filmes que são passados na televisão, nós temos comerciais que são alusivos à questão do Natal. Há um clima, há uma atmosfera social em torno do Natal. E eu vejo nisso uma grande oportunidade para a igreja se manifestar e pregar as boas novas do Evangelho. E você acha que nós temos feito isso bem ou entramos na onda e não aproveitamos essa chance para falar realmente do que interessa? Qual é a sua opinião? Eu acho que nós temos mudado positivamente. Até um certo tempo, alguns anos atrás, a igreja ficava muito recolhida dentro do templo, celebrando com as suas cantatas o movimento do Natal. Entretanto, de uns anos para cá, eu acho que a igreja tem começado a aproveitar a oportunidade de ir para as ruas, de cantar nas ruas, né, como a sua igreja faz, de poder proclamar o Evangelho, proclamar o nascimento de Jesus, esse advento fantástico da história na sociedade. Então, eu acredito que a igreja esteja acordando para essa oportunidade evangelizadora que se apresenta diante dela. Quando você falou de igrejas, me ocorre uma pergunta, uma reflexão, que é a seguinte: a imagem de igreja, mesmo de pastor, está muito prejudicada por algumas razões, uma vinculação muito comercial. Como é que a gente pode dizer às pessoas que igreja não é isso que eles imaginam, que é uma outra coisa? Ou igreja é isso que eles imaginam? Por exemplo, em relação ao dinheiro. Como é que na sua igreja, por exemplo, esse momento do levantamento de dízimos e ofertas, como é que ele acontece? Diferentemente de alguns lugares onde dá muita ênfase
bênção porque contribuiu à prosperidade? Como é que você organiza isso na sua igreja? Como é que você vê esse momento em que a imagem do evangelho, como nós entendemos, na perspectiva evangélica, fica deformada? Infelizmente, essa imagem que muitos na sociedade têm sobre a igreja, ela é uma imagem que foi construída a partir de atos infelizes, de comportamentos inadequados de pastores e igrejas. Em nossa igreja, por exemplo, nós temos um momento de dedicação, porque a igreja não vive sustentada pelo Estado, nem por qualquer ONG, nem pelo governo. Quem sustenta a igreja, e isso é bíblico, são aqueles que creem no nome do Senhor e que entendem que a obra é sustentada com dízimos e ofertas. Então nós falamos naquele momento do dízimo e da oferta como um momento de consciência do crente para sustentar a obra de evangelização, a igreja, a obra missionária. Eu não faço uma outra pregação na hora do dízimo. Eu apenas conscientizo o povo para aquele momento e mostrando quais são as necessidades da igreja no seu processo de evangelização e proclamação do reino de Deus. Agora, infelizmente, isso tem acontecido em muitos lugares, né? Essa petição de dinheiro de uma maneira desordenada e muitas vezes passando uma ganância muito grande. E eu acho, Belo, que a maneira como a igreja vai mostrar a sua mensagem é com a vida. A melhor maneira de nós transmitirmos o Natal é com a nossa vida, com o nosso comportamento, com a nossa ética. É assim que nós vamos mostrar à sociedade que aquilo que eles estão pensando sobre nós não condiz com a realidade. Né? Wander, nesse contexto, digamos que você recebesse uma oportunidade de pregar apenas uma mensagem. Você só pode pregar uma mensagem, uma única vez, primeira e última oportunidade sobre o Natal. O que é que você pregaria neste seu sermão? Eu vou lhe dar um tempinho para pensar e nós voltamos daqui a pouco com um convite à vida com o pastor e psicólogo Wander Ferreira Gomes, da Primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, aqui na região oeste da cidade do Rio de Janeiro. Contamos com você daqui a pouquinho. Convite à Vida está de volta. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Convite à Vida, de volta aqui com você, hoje entrevistando o pastor Wander Ferreira Gomes, pastor da Primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, na cidade do Rio de Janeiro. Wander, eu lhe perguntei e vou repetir a pergunta. Se você tivesse apenas uma mensagem, a única vez, sobre o Natal, o que você diria? Eu acho que a melhor síntese é repetir João 3,16, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, porque Deus amou o mundo de uma tal forma que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto sintetiza a graça de Deus, a misericórdia de Deus pelo homem, buscando esse homem, reatando relações com este homem, trazendo este homem para uma novidade de vida, fazendo com que este homem deixe o pecado e mude a sua trajetória e o seu futuro. Eu acho que esta é a mensagem, a síntese do Natal de Jesus. Você falou em deixe o seu pecado. E um dia eu conversando com uma pessoa de uma outra religião,
Ela me disse, mas eu conheço muitos cristãos, tem pastores que são pecadores. Como é que deixou o pecado? Eu sou pecador. Não sei se você é, mas eu sou. E todos nós pecamos. Mas o que o Evangelho faz é nos trazer a consciência de uma nova caminhada. A cada dia, nesse processo que a gente chama de santificação, nós vamos renunciando muitas coisas, empreendendo essa luta espiritual contra a nossa própria carne. Paulo diz que é uma grande luta. E vamos deixando os nossos vícios, as nossas mazelas espirituais e buscando ter uma vida de santidade na presença de Deus. É uma guerra da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Nossa natureza, né? Na nossa natureza humana, nós somos carnais, somos humanos, queremos coisas que às vezes não agradam a Deus, e a diferença de um crente para uma pessoa que não crê em Deus é exatamente esta. O crente, ele se sente motivado pelo Espírito a lutar para renunciar à inclinação carnal e buscar em Cristo uma vida que agrade a Deus. Agora, você falou uma coisa, você falou em pecado. Nossa sociedade não aceita essa ideia de pecado. Como é que a gente, mesmo agora no Natal, pode falar sobre isso se as pessoas se acham boas, têm boas intenções, elas inclusive fazem coisas boas para os outros? E pecado não é bem assim, não é pecado, é um transtorno mental, é uma doença emocional, é uma inclinação que veio de seus traumas. Ainda podemos falar, em pleno século XXI, em pecado e que nós somos pecadores? Eu posso virar ali pelo meu telespectador e falar, você é pecador? Ou para você, você é pecador, você confessou que é... Eu não confessei ainda, você já confessou que é pecador? Como é que a gente concilia isso com os avanços filosóficos e científicos e a afirmativa que você disse agora há pouco, que nós somos pecadores? O desenvolvimento científico, tecnológico da humanidade não muda as realidades que Deus deixou para nós. É a Bíblia que diz que nós somos pecadores. O pecador é aquele que desobedece, que erra o alvo, que se distancia dos propósitos de Deus. E todos nós, toda a sociedade, eu acho que é só olhar a sociedade, é só ler as páginas da internet ou de qualquer rede social, você vai ver ali a manifestação clara dos equívocos humanos. Esses equívocos humanos desagradam a Deus. Não foi isso, não foi para isso que Deus nos criou, não foi para este propósito. Então a isso nós chamamos de pecado, a isso a Bíblia chama de pecado. E é contra isso que nós lutamos. Essa loucura que a sociedade está vivendo num egoísmo muito grande, centrada nela mesma, as pessoas só pensam em si, não olham para o lado. É claro que essa época de Natal tudo muda, né? Todo mundo fica bonzinho, fica caridoso, mas é muito mais... Pena que só nessa época, né? É muito mais pelo contexto social, pelo clima momentâneo, mas não é assim um estilo de vida do indivíduo, da pessoa. Nós temos é que ter um estilo de vida que agrade a Deus, que ajude ao outro, em que nós não cometamos esses equívocos que nos fazem distanciarmos de Deus, nos fazem ficarmos longe da presença de Deus. Talvez um nosso participante aqui do programa pense assim, bem, ok, estou de acordo com o pastor Wander, etc e tal, que nós somos pecadores, temos que nos reconciliar com Deus, mas como é que eu faço isso? Vamos pensar agora no nosso amigo, nossa amiga que está em casa participando conosco. Como é que ela dá esse passo? Como é que ela se reconcilia com Deus? Como é que ela tem os seus pecados perdoados? Você que tem essa questão, a Bíblia tem o seu caminho, né? Basta nós reconhecermos isto. Vamos a Deus em oração com as palavras que você conhece e diga para Ele, eu me reconheço pecador, eu gostaria de ter um conserto, de ter uma relação com o Senhor e experimentar essa novidade de vida, porque eu tenho certeza, Israel, que muitas pessoas que nos assistem agora estão frustradas, estão infelizes, estão buscando alguma coisa nova. E nada melhor do que a presença de Deus. Então, reconheça a sua fragilidade, volte-se para o Senhor e algo espiritual, sobre-humano, sobrenatural, vai acontecer na vida daquele que crê. E você acha que isso
é algo que qualquer pessoa que esteja conosco participando, sozinho na sua casa, no seu escritório, onde quer que esteja, pode fazer, ajoelhar-se onde está, rogar perdão a Deus e ter uma novidade de vida sem ajuda, sem outra pessoa. Qualquer pessoa. Basta um coração sincero diante de Deus. Se você tem uma Bíblia na sua casa, pode buscar o texto que eu acabei de citar, João 3,16, fazer a sua oração. Agora, é claro que quando você tem essa experiência, você é impulsionado a buscar pessoas que pensam e sentem como você, e é aí que entra a história da própria igreja. Isso pode acontecer dentro de uma igreja, mas isso pode acontecer em casa. Eu vou me deter um pouquinho em relação ao tema da igreja, vou lhe perguntar isso especificamente. Para que serve a igreja? Mas você responde no próximo bloco. Eu quero dizer a você, que tendo ouvido aqui o pastor Wander e quer uma ajuda nossa do programa nesse sentido, você pode entrar no nosso site, conviteavida.org.br, e preencher a pergunta que está lá: quero ser um seguidor de Jesus. Nós faremos contato com você, vamos mandar para você uma Bíblia e você poderá fazer aí a sua caminhada. O nosso programa faz uma pequena pausa, volto daqui a pouco conversando com o pastor Wander Ferreira Gomes. Eu espero você para nós continuarmos a nossa conversa. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: o Natal é apenas comércio? Entre os participantes, sortearemos um livro Bom Dia Amigo, da Igreja Batista Itacuruçá. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Convite à Vida, de volta, falando sobre Natal, sobre Jesus Cristo, sobre, agora, igreja. Wander, para que serve igreja? Não dá para sermos cristãos sem igreja, sozinhos em casa, nossa família, por exemplo? Não. Não dá. Na minha visão, não dá. Porque a igreja não é uma ideia de homens, não é uma ideia minha, não é uma ideia sua, de qualquer padre ou sacerdote. A primeira pessoa que fala dessa ideia de igreja é o próprio Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Então a igreja tem um dono, a igreja tem um Senhor, que é Cristo. E ele sabia que, enquanto seres gregários nós vivemos juntos, nós precisávamos de um grupo que comungasse a mesma fé. E juntos somos melhores. Quando nós estamos numa boa e séria igreja, isso é uma bênção. O impacto desta organização, desse grupo na sociedade é fantástico. Porque a igreja não foi chamada para ficar dentro de um templo, de uma propriedade. Ela foi chamada para fora, como diz a palavra eclesia, né? Ela foi chamada para ir ao mundo, para ser sal na terra, luz no mundo, para estar nas repartições, para estar nas empresas, nas escolas, nas universidades. Então a igreja somos nós, o corpo vivo de Cristo, que estamos saindo pelas ruas da cidade pregando a boa nova do Evangelho. E nós nos juntamos.
E é aí que a sociedade nos identifica. Nos juntamos dominicalmente ou no meio da semana e nos juntamos ali para orar, para ouvir a palavra de Deus, para clamarmos por essa nação e nesse momento somos identificados. Agora, existem muitos grupos que acabaram denegrindo a imagem da igreja, né? Pastores que acabam denegrindo a imagem. E há outros grupos no próprio cristianismo, não só na igreja evangélica, mas outros que se dizem cristãos também denegriram esta imagem. Mas o fato é que existe a igreja séria, a igreja de Deus, a igreja que prevalece, a igreja cujas portas do inferno não vão vencê-la. Essa igreja está viva e ativa no planeta Terra. Se expande e está crescendo em todos os lugares do mundo, principalmente em lugares de perseguição, como nós temos notícias. Então, ela é um organismo fantástico. A igreja, como diz o pastor Bill Hybels, é a esperança do mundo. Né? Tendo uma boa igreja, não há outra instituição na face da terra que tão bem possa fazer pelo ser humano do que a igreja. Agora, Wander, a mensagem do Evangelho, ela é boa nova, na verdade, como você muito bem disse. Mas por que tantas pessoas até chegam a ouvir, mas não aceitam? Você acha que tem algumas pessoas que são predestinadas a aceitar e outras a rejeitar e não adianta mudar de canal que não vai conseguir? Ou o que é que acontece? Por que tantos ouvem e não aceitam? Não creio nessa predestinação para a salvação. Eu não creio que Deus, no seu amor e na sua justiça, escolha uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. A Bíblia diz que Deus, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Isso é uma questão mais do arbítrio humano, da escolha humana. O Espírito que toca em mim, toca em você, toca em cada telespectador. O Espírito Santo nos move. Agora, há pessoas que decidem não querer. Deus é tão extraordinário que Ele nos dá a liberdade de negá-lo, Ele sendo o nosso próprio Criador. Então, não querem, não aceitam, preferem ficar no ateísmo, no materialismo, nessa vida, não creem na eternidade. Então eu acho que isso é mais uma decisão do indivíduo, mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. No caso específico da igreja, você acha que nós estamos proclamando, do ponto de vista da qualidade dessa mensagem, dos meios empregados, nós temos feito bem a nossa parte ou estamos falhando? Eu vejo que nos últimos 10, 15 anos a igreja brasileira tem passado uma grande revolução. Isso tem se dado em algumas outras partes do mundo, uma nova metodologia, uma nova visão. Há alguns anos atrás nós não estávamos na televisão, né? Isso foi uma falha, foi um retardo no nosso processo, mas com muitas outras ações e estratégias, que eu chamo de estratégias de Deus para o século XXI, a igreja tem se modernizado, a igreja tem... A sua mensagem não muda, a palavra de Deus permanece para sempre, mas a sua estratégia contextual muda. A cultura, ela sofre modificações e a igreja também precisa sofrer. Então eu vejo que hoje a igreja tem buscado essa adaptação cultural, mantendo-se firme na palavra e buscando novas estratégias de comunicação da mensagem. Wander, pensando um pouquinho agora no nosso telespectador, né? No meu caso, deve ser no seu caso também, nessa época do ano as pessoas ficam mais tristes, né? Então o que você diria para uma pessoa que, por essa época, ou por alguma razão, por perder alguém da família, ou por esse clima de alegria, luzes e tantas coisas se acendendo, acabam ficando mais tristes? Que mensagem você pode nos trazer para essas pessoas nessa condição de tristeza nessa época do ano? É provado que há muita depressão nessa época, né, por causa do contexto, muita saudade, mas a mensagem é alegrai-vos no Senhor. Em Deus e em Cristo tudo cria ou ganha um novo significado, uma nova proposta. Então buscar a Deus é encontrar uma ressignificação de vida. Busque ao Senhor e você vai ter uma outra e uma nova visão de existência. E vai ter um Feliz Natal. Com certeza. Que Deus nos abençoe. Então eu lhe desejo, Wander, grato aqui por sua participação no nosso programa, um Feliz Natal. Muito obrigado, Jael, a você também e a todos os nossos telespectadores. E a você, como o pastor Wander já disse também, um Feliz Natal. E um Feliz Natal, como já foi aqui dito, não é um Feliz Natal com festa, seja com ou sem bebida, com presente ou sem presente. Isso é algo acessório.
não tem a ver com o principal, né? O principal é ter Jesus nascendo também dentro do coração da gente. Porque Natal, nesse sentido, é sempre. Todo aquele que já recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconheceu a sua condição de pecador, vive um Natal permanente. Isso nessa época, como você já ouviu aqui, por alguma razão a tristeza tem tomado conta do seu coração? Veja aí a receita, não do pastor Wander, mas da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Alegrai-vos no Senhor. E a Bíblia diz o seguinte: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, tenham você sozinho, se você vive sozinho, você com a sua família, um Feliz Natal. Amém. Nosso programa continua com novas atrações para você. Esperamos continuar juntos, sempre nos alegrando em Jesus. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso, eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Muitas vezes encontramos várias justificativas para não irmos para o campo missionário. Seria bom que pelo menos uma vez na vida você fosse edificado por essa experiência. Mas existem algumas formas de você não ficar de fora da obra missionária. Hoje você vai conhecer o Plano de Adoção Missionária, realizado pela Junta de Missões Mundiais. Como virão se não há quem pregue? Eu não posso ficar aqui seguindo a minha vida como se nada tivesse acontecido e não deixar de ficar sem me envolver. Se não fosse pela ousadia de missionários estrangeiros, talvez o Brasil ainda vivesse num tempo de escuridão. Hoje, o nosso país exporta obreiros e projetos que são referência e ganha cada dia mais respeito internacional. A economia avança a passos largos. Esse é o momento de se envolver e fazer parte dessa obra. A gente não pode perder o tempo, né? Nós vivemos na nossa correria do dia a dia e às vezes não atentamos que as pessoas estão precisando ver Jesus, né? Este é um tempo de incertezas e também de oportunidades. É necessário unir todos os esforços para o avanço da obra missionária. O mundo tem se transformado rapidamente e continua sendo um campo que precisa de cristãos comprometidos. Meu nome é Noêmia Correia Teixeira, sou membro da Primeira Igreja Batista em Campos Elíseos, do Rio de Caxias. Há aproximadamente há uns 15 anos eu tenho plano de adoção missionária. Você tem ao seu alcance a melhor forma de se envolver, através do programa de adoção missionária, que existe há mais de 30 anos na Junta de Missões Mundiais. E foi criado com o propósito de estreitar o relacionamento de todo aquele que entende a urgência e a necessidade de fazer missões. O sustento missionário era feito com uma oferta anual que as igrejas levantavam no mês de março. Com a chegada do pastor Valdomiro Timichak na Junta de Missões Mundiais em 1979, ele trouxe a ideia de que era impossível realizar missões com uma oferta ao ano. Então levou-se às igrejas a ideia de que as igrejas tinham que sustentar os missionários com ofertas mensais. Antes do PAN, nós tínhamos missionários em apenas 22 países, 21 ou 22 países, isso em 1982.
Hoje nós estamos em 70, quase 80 países. Nós tínhamos naquela época uma média de, não chegava a 50 missionários. Hoje são cerca de 800 missionários espalhados em quase 80 campos missionários. Hoje o programa já foi aderido por centenas de igrejas em todo o Brasil. Na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, a Igreja Batista Betel é adotante do PAN. A pessoa bendita de Cristo deixou um mandato muito claro: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, quando a igreja obedece à ordem de Cristo, ela não está fazendo mais do que a sua obrigação. O diferencial é quando a igreja faz isso com profunda alegria. A igreja toda ela está envolvida, né? Desde a mais tenra criança ao ancião. A gente busca desde cedo imprimir esta cultura missionária na igreja. A nossa igreja tem planos no dia de missões, todo ano. Nós cobrimos nossas ofertas. Além disso, as nossas classes na igreja recolhem uma oferta mensal e cada classe tem um missionário adotado pelo PAN. Não podemos ir, mas estamos contribuindo. Recebemos todo mês a carta, né, dos missionários dando as informações e elas são passadas através da nossa tesoureira, são dadas as informações do que está acontecendo, os pedidos de oração que os missionários nos fazem, a gente tem orado. Eu sou um dos que adotam o plano de adoção missionária e que contribui com essa realização. É de fato uma estratégia, uma arma, uma ferramenta maravilhosa que a igreja tem para participar da obra missionária nos tempos modernos. Nós somos parte do trabalho da Junta. E a nossa alegria aqui é que quanto mais nós participamos, nós somos abençoados. Quanto mais nós contribuímos para a obra missionária, mais nós recebemos de Deus. Conheço o PAN desde a infância, porque pude ver a minha mãe como adotante e com ela aprender isso. Aqui na Igreja Batista da Capunga nós temos isso como meta e como algo prioritário. Graças ao programa de adoção missionária nós podemos ter crentes e igrejas envolvidos no trabalho missionário de forma direta. Nada nos traz tanta satisfação e realização como ver o ID sendo cumprido e a mensagem chegando a lugares distantes. Todos são chamados a participar do programa. Crianças, jovens, grupos, profissionais liberais, pessoas físicas e empresas. No momento que eu passei a participar dessa adoção do PAN, eu visei praticamente evangelizar através de missionários. Todos os recursos que recebemos são aplicados na expansão da obra missionária. Novos campos são abertos, mais obreiros são enviados, a igreja chega a povos não alcançados e milhares de vidas são transformadas. Todos os adotantes vão receber com frequência uma carta do missionário adotado, a revista A Colheita e o boletim 60 dias de oração. Através do PAN, cada centavo que é dado no PAN chega até nós e ajuda, tanto com nossos sustentos como também com os nossos projetos. Então nós queremos agradecer desde já você que tem nos ajudado e também pedir para que você que ainda não tem nos ajudado possa fazer a sua parte. Você contribuiu, você orou e a Junta de Missões Mundiais pôde alcançar os seus alvos no campo. Nós tivemos um grande crescimento, nós tivemos o acréscimo de um número de 10 novos países aos nossos campos. Quero agradecer porque isso foi resultado da sua ação. Deus usou você para abençoar o mundo. Procure a Central do Adotante pelo 0800 709 1900 ou obtenha mais informações através do site www.jmm.org.br/adoção. Essa é uma das maneiras de você se envolver com missões mundiais. Mas você também pode orar e chamar pessoas para terem o privilégio de servir e apoiar missões mundiais.
começar meu giro aqui em Istambul, pelo bairro Sultan Ahmed. Separa um dia e meio para conhecer o centro histórico aqui de Istambul. Estou de frente agora à Mesquita de Ahmed, ou Mesquita Azul, a única com 6 minaretes aqui na Turquia. Lado direito da mesquita, o hipódromo. Atravessando mais ou menos aí por 300 metros nessa praça que eu estou filmando, Santa Sofia. Lado direito de Santa Sofia, Palácio Topkapi e Museu Arqueológico. Lado esquerdo de Santa Sofia, a Cisterna Bizantina ou Basílica Cisterna. E de frente agora, aqui é o primeiro lugar da minha visita no dia de hoje, Mesquita Azul. Entrando aqui na mesquita, a primeira pergunta que vem na cabeça da gente é por que ela se chama Mesquita Azul, se o nome original dela é Mesquita do Sultan Ahmed. Dá para você ver agora aí na imagem que são cerca de 21.600 azulejos em tom azul. Saindo agora aqui da mesquita, é só atravessar a rua e eu já estou no hipódromo. Para você ter uma ideia da importância do hipódromo aqui, a cidade de Istambul tinha cerca de 500 mil habitantes naquela época. E os historiadores dizem que cerca de 100 mil pessoas cabiam aqui dentro do hipódromo. Deixando agora as colunas de hipódromo aqui para trás, estou seguindo, beirando a Mesquita Azul em direção à minha próxima visita, que é Santa Sofia. Entrando aqui em Santa Sofia, e a primeira palavra que me vem à mente, olhando isso aqui tudo, é grandiosidade. De cara a gente já percebe a mescla dos elementos religiosos entre o cristianismo e o islamismo. Ano de 532 a 537, Justiniano constrói esse lugar que se tornou a maior igreja cristã daquela época. 1453 vem o Império Otomano, conquista aqui Istambul e transforma esse lugar numa grande mesquita. 1922 existe a fundação do país Turquia por Mustafa Kemal Atatürk. Depois de alguns anos ele pensa bem e aí em 1935 ele decide que nem mesquita e nem igreja, e aí Santa Sofia se transforma num grande museu. Saindo agora de Santa Sofia, só atravessar a rua, minha próxima visita já está bem aqui em frente. Em turco, Yerebatan Sarnıcı, que significa Basílica Cisterna, a maior cisterna já construída aqui em Istambul, e é uma visita com certeza que você não pode perder. Infelizmente a luminosidade aqui embaixo é muito fraca, mas a cisterna funcionava como um grande reservatório de água. A água antigamente aqui nas cidades eram trazidas através do aqueduto, mas caso houvesse algum atentado aqui na cidade, algum ataque, a primeira coisa que os inimigos vinham atacar era o aqueduto para que a cidade não tivesse água, por isso as pessoas da cidade usavam a cisterna como um grande reservatório. Agora um fato interessante aqui, você vai ver um monte de carpa que tem aqui embaixo, são os peixes, e tem uma função específica aqui. Eram usados para saber se a água estava envenenada ou não. Então os peixes, além de ficar limpando
a água, caso algum inimigo envenenasse a água e as pessoas chegassem aqui e vissem os peixes mortos, sinal de que a água não prestava mais para o uso. E de volta aqui a Santa Sofia, eu espero que você tenha gostado do primeiro giro aqui em Istambul. Sou Rogério Nachev, home tour no mundo inteiro, sinta-se em casa. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: o Natal é apenas comércio? Entre os participantes, sortearemos um livro Bom Dia Amigo da Igreja Batista Itacuruçá. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Quando soube que estaria grávida de um menino, que idade tinha Maria, sua mãe? Não sabemos. Sabemos que era uma virgem. Sabemos que morava em Nazaré, que era solteira. E mais, nós não sabemos. Mas podemos inferir que Maria era uma adolescente, talvez com 16 anos. Então, olha que surpresa. Um anjo vem a ela e anuncia que ela vai ser mãe do Salvador do mundo. Até aí, as mães ficam encantadas. Mas o anjo também diz que aquele bebê seria gerado nela pelo Espírito Santo de Deus. Imagine então a surpresa. Eu estou certo que Maria não entendeu tudo que o anjo, primeiro aparecer de um anjo, já é em si mesmo algo espetacular. E as palavras, então, mais difíceis de serem entendidas. Mas Maria tem uma atitude magnífica. Talvez não tenha entendido, mas sabia que estava diante de um enviado de Deus. Quando ele fala aquelas coisas maravilhosas demais para ela entender, ela responde: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Será que nós somos como Maria? Será que a nossa vida está tão disponível assim? Será que nos consideramos servos, servas do Senhor Deus? Ou somos servos, servas de nossos projetos, dos nossos temperamentos, dos nossos desejos? Certamente Maria tinha muitos projetos, e entre eles não estava ser a mãe do Salvador do mundo.
Certamente os seus pais tinham muitos projetos para ela e jamais imaginariam que seria ser mãe do Messias com todas as suas consequências. No entanto, embora isso não fosse o projeto dela, quando Deus lhe apresentou um novo, revolucionário, extraordinário projeto, ela se mostrou disponível. Sou serva do Senhor Deus, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Como é que você se considera diante da palavra de Deus? Como você reage quando Deus lhe põe projetos, talvez acima do que você possa imaginar? Uma boa pergunta. Aí me lembro de Moisés, antes dele de Abraão, depois José, Davi, Jeremias, Isaías, Amós, Pedro, Paulo, todos os discípulos de Jesus Cristo, Barnabé, Timóteo, que também receberam projetos da parte de Deus. E como Maria disseram, sou servo, sou serva do Senhor. Que essa disponibilidade que o Natal nos inspira a pensar, a partir do exemplo de Maria, seja algo que marque a minha vida, que marque também a sua vida, para termos não só um Feliz Natal, mas uma vida feliz. Que bem-aventurado é aquele que faz a vontade de Deus e realiza os seus projetos, que são ótimos também para nós.